Pod Projeto, a história e as histórias da Projeto pelo Quase Sem Pauta. Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Pod Projeto, podcast da Escola Projeto, com curadoria do Quase Sem Pauta. O Quase Sem Pauta é um podcast de duas grandes amigas jornalistas que, durante a pandemia, resolveram transformar em podcast o que mais gostam de fazer, que é conversar, conhecer novas pessoas e novas histórias, né, Lúcia Porto? Isso aí, Lúcia Matos. Tudo bem com você? Tudo bem comigo. E tivemos várias histórias, né, durante essa temporada muito bacana, né, que a gente ganhou verdadeiramente como um presente nesse ano. Essa foi a proposta, né, do Quase Sem Pauta também aqui no Pod Projeto, conversar sobre educação, conhecer quem faz e o que faz a Escola Projeto. Uma escola que nasceu lá no final do ano de 1988, com as irmãs sócias e também professoras, a Beth e a Neca Baldi, numa casa residencial linda na rua Paulino Teixeira, aqui em Porto Alegre. Pois é, hoje, 35 anos depois, a Projeto ocupa uma bela sede na Avenida Ipiranga 585, no bairro Menino Deus, atendendo crianças desde educação infantil, de 1 a 5 anos, e também até o ensino fundamental da 1ª à 5ª série. Uma escola que virou referência aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Por isso a gente tem muito orgulho dessa parceria entre a Escola Projeto e o Quase Sem Pauta. Desde a metade do ano, a Lúcia Matos e eu, Lúcia Porto, estamos conversando com as educadoras, coordenadoras, professoras, mães, pais, parceiros, todos envolvidos no dia a dia da Escola Projeto. E estamos conhecendo melhor também as ações que fazem da Projeto essa escola referência. A cada 15 dias, sempre às terças-feiras, colocamos no ar um episódio novo no canal do YouTube da Escola Projeto. Já te convidamos para te inscrever aqui, ativar o sininho, receber todas as notificações e, quando tu curtires, por favor, compartilha com os amigos. Pois é, hoje a gente está encerrando essa primeira temporada, que a gente espera que sejam de muitos debates, muitos papos sobre educação, mas vamos recapitular um pouquinho para quem não nos acompanhou desde o início. A gente começou essa temporada conversando com a diretora administrativa da escola, a Neca Baldi, e com a coordenadora de educação infantil e 1º ano do ensino fundamental, Andréa Paim. A gente conversou sobre a história, o propósito da escola e como ela vem evoluindo e se desenvolvendo, sempre com a ideia de que uma escola é incompleta, é uma escola, assim como seus alunos, como seus educadores, está sempre em construção. Depois, no episódio 2, a gente conversou com a coordenadora pedagógica, Débora Vier Fischer, e com a doutora em educação, professora da área de arte da Faculdade de Educação da URGS e mãe da Escola Projeto, Luciana Grupelli Loponte. A gente conversou sobre arte e educação. Em seguida, batemos um papo sobre escola anticapacitista e que acolhe as diferenças, com a servidora pública e mãe de 2 alunos da Projeto, a Helena e o Felipe, a Lisane Beló, e com a Fernanda Lantes, pedagoga especial, psicopedagoga, responsável pelo atendimento educacional especializado da escola. A seguir, o assunto foi o Grêmio Estudantil da Projeto, na promoção de ações pelo planeta, com Rafael Bricoli, professor de teatro, coordenador do Grêmio Estudantil, e com a Lívia Ribeiro, coordenadora do movimento Escolas pelo Clima. No 5º episódio do Pod Projeto, a gente falou sobre a escola e a construção de sujeitos para uma vida cidadã. Foi um baita papo com as professoras Ana Carolina Ridzik da Silva e Jaqueline Pieretti. Depois, a gente bateu um papo com a jornalista Flávia Mu e com o chefe de cozinha Marcelo Chambeck. Eles são pais do Ian e da Lina, alunos da Projeto, e eles são os responsáveis pela cantina da escola, a Cantina Banana Maçã, que iniciou suas atividades em março de 2023. Aí fomos para o 7º episódio, falamos sobre o coletivo NAMP, Núcleo Antirracista Multicultural da Projeto, com a professora Amanda Rodrigues Mendonça e a mãe de aluno Fabiana Sazi. No 8º episódio, foi a vez de falarmos sobre livros e paixão pela leitura, com a professora Maria da Graça Machado e com a escritora Suzana Ventura. No 9º episódio, falamos da reconstrução da marca da Escola Projeto, com a Daniela Lompa Nunes e o Ismael Bertamoni.
E no 10º episódio, o tema foi habilidades necessárias para a vida, com a Denise Yates e a Ana Júlia Perche. Lúcia Matos, hein? Hoje a gente vai fechar quase uma especialização em educação, hein? Olha, vou te dizer aqui, me perdoem as professoras, mas a gente está se sentindo de outra forma agora, né, Lúcia Matos? Hoje, Verdade. o 11º e último episódio dessa temporada, né, do Pod Projeto. Acho que a gente vai, de alguma forma, resumir um pouco de tudo isso e vamos falar sobre a formação da equipe, constante e em movimento. Qual a importância da formação continuada na escola, especialmente em relação aos professores, sabendo-se que um docente que segue estudando e refletindo sobre a sua prática tem mais chances de realizar um trabalho de forma mais apropriada e de acompanhar as mudanças do mundo contemporâneo. Por isso, temos a honra de receber hoje 2 especialistas no tema. Beth Baldi e Sônia Barreira, bem-vindas. Bem-vindas. Bem-vindas, meninas, bem-vindas ao Pod Projeto. Vamos começar apresentando, então, a Beth Baldi, professora com formação em pedagogia, mestrado em métodos e técnicas de ensino, ambos pela PUC aqui do Rio Grande do Sul. Antes da criação do projeto, a Beth trabalhou em escolas públicas como professora e coordenadora pedagógica e também no ensino superior, na Universidade de Santa Cruz e na PUC aqui do Rio Grande do Sul, com prática de ensino e didática. É, junto com a Neca Baldi, sua irmã, sócia fundadora da Escola Projeto, onde atua como diretora pedagógica. A Sônia Barreira foi professora na Educação Infantil e no Ensino Fundamental 1, orientadora, coordenadora e responsável pela direção-geral da Escola da Vila. A Sônia tem passagens por assessorias a prefeituras, projetos de formação continuada e mantém há 15 anos um grupo de assessoria a diretores de escolas privadas. Trabalhou com Emília Ferreiro na implantação da rede latino-americana de alfabetização e acompanhou grupos de educadores em visitas a escolas de diversos países, como Espanha, Estados Unidos, Canadá, Argentina e Portugal. Hoje, atua na Baema Educação, onde é responsável por 12 escolas. Também lidera o Centro de Formação da Vila, tem 65 anos de idade, 3 filhos e 5 netos. Bem-vindas, meninas, novamente. Bem-vindas, professoras. Obrigada por estarem com a gente. É uma honra para a gente, né? Vocês são referência na área de vocês. Obrigada pela confiança. Eu quero começar perguntando para vocês por que vocês acham que essa temporada do Pod Projeto destaca esse tema e, sobretudo, fecha com este tema e traz vocês como convidadas. Eu queria deixar, antes de mais nada, registrado assim, que a gente está muito contente de ter a Sônia aqui conosco. A Sônia, sendo lá da Escola da Vila e do Centro de Formação, sempre foi uma referência para a Escola Projeto. Nós, desde o início da escola, lá em 89, nosso primeiro ano letivo, nós já começamos, primeiro fizemos uma visita cordial ao pessoal da Vila, temos uma foto linda com todos na sala da direção, sentados num sofá, elas nos receberam super bem, e a partir daí seguimos parelho, assim, todos os anos fazendo cursos, sempre... Assim, era uma coisa que nunca terminava, a gente nunca terminava de aprender e elas nunca terminavam de ter o que nos ensinar, como até hoje, né? Então, ter a Sônia aqui do nosso lado hoje, para mim, é um orgulho e é uma tranquilidade também. Querida, muito obrigada, tá? Eu acho que se tu quiser começar, não sei... Pode ser. Obrigada, Beth. Para mim também é uma coisa muito bacana estar aqui, ver toda a evolução da Escola Projeto. Lá atrás, né, éramos bem jovens, nossas escolas eram pequenas, e realmente é uma coisa muito bacana ver agora que vocês estão numa sede nova. Estou muito feliz de estar aqui. E para abordar aí a pergunta, gente, eu acredito o seguinte, que o tema da formação, da qualificação do profissional da educação é o tema mais desafiador que nós temos e ele é o mais definitivo na qualidade da escola.
A escola pode ter um material mais ou menos, um currículo que ela ajusta, um espaço que ela vai melhorando, mas uma escola que não tem o profissional da educação bem formado e consistente, não há a menor possibilidade da escola ter qualidade. Então, essa é uma convicção nossa, né, de pessoas assim como eu e como a Beth, que temos uma larga trajetória em escolas do tipo das nossas, né, que são escolas de investigação, de construção de conhecimento. A gente sabe que a peça-chave é o professor. E eu acho que vocês me chamaram também porque é um tema que eu tenho me dedicado muito ao longo da minha vida profissional. Estive à frente de projetos de formação de professores, tanto dentro da unidade escolar, quanto no sistema, e de uma forma mais ampla. Então, acho que é um tema de total relevância. Pois é, professora Sônia, até vou pegar esse gancho aqui para lhe perguntar um pouquinho, né, sobre toda a sua experiência na Escola da Vila, desde a fundação, já foi professora, orientadora, coordenadora, responsável pela direção e pela formação, e também com consultoria em várias prefeituras, e em várias escolas, né. Ao longo de toda essa trajetória, professora, se a senhora puder fazer um resumo para a gente do que é hoje o fundamental na formação dos educadores, e isso mudou ao longo desses anos? Houve alguma mudança nisso? Acho que mudou, assim, mudou bastante, por duas razões. Inicialmente, porque a formação inicial do pedagogo, né, ou mesmo do professor que tem licenciatura, essa formação, ela sempre foi muito precária. Mesmo quando ela era de qualidade, ela era muito teórica e pouco prática. Mas nos últimos 20 anos, ela piorou assim de uma forma bárbara. Se vocês analisarem aí, vocês vão ver que o Brasil é o país que dedica menos tempo para a formação de professor. O nosso professor pedagogo ele pode ser formado online por 2 anos. Nós acabamos de voltar do Chile, onde tem 2 carreiras que precisam de 5 anos para se formar em período integral presencial: o médico e o professor. Então, quer dizer, essa é uma mudança que nós não podemos ignorar. E o que acontece na medida que você tem uma formação inicial muito precária? Você tem que contratar professor, certo? Você contrata os melhores que você pode, mas no momento que ele entra dentro da escola, ele tem muito a aprender, muito. Então, no passado, ele tinha toda a parte prática para aprender, porque ele tinha uma formação conceitual sólida e pouca prática. Agora, ele tem uma formação geral muito superficial. Então, a escola, a unidade escolar que não desenvolve situações de desenvolvimento para esse profissional, não consegue ter um profissional de qualidade, porque ele não chega da universidade preparado. Eu acho que essa é a grande mudança, né? Eu não respondi o que é essencial, mas a gente vai conversando e a gente fala depois. Mas eu acho que, professor, até especificamente o que tu estavas falando, vem muito, né, ao que a projeto pensa, né, Beth? Eu acho que aí tu pode nos ajudar um pouco por aí. Essas questões da formação, né? Um docente que está sempre em formação, ele tem mais chance de acompanhar as mudanças pelas quais os próprios alunos, né, vão passando. Como é que essa filosofia está dentro da escola hoje? Olha, eu vejo assim que acredito que nunca o professor, ou mesmo outros profissionais, mas o professor em especial, que nós estamos falando aqui, nunca está pronto, assim, de uma vez para sempre, mesmo que ele tivesse, né, Sônia, uma formação sólida na universidade, que a gente cada vez é menos o caso, né? Seria muito interessante que houvesse, de qualquer maneira, essa formação em serviço continuadamente na escola, porque assim, né, o que a gente vê é que o universo da sala de aula é muito complexo, né? É algo assim que tem assim muitas variáveis intervindo ao mesmo tempo, né? Existe uma série de aspectos
e de coisas acontecendo, né? O professor tem que dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. Então, é o aluno em si, a sua realidade, o seu desenvolvimento, o seu aspecto, assim, o próprio conteúdo do trabalho dele, do que ele está ensinando, né? Que são diferentes, no caso do professor da projeto, que é unidocente, né? É um professor só dando conta de uma série de conteúdos diferentes, de diferentes áreas. O aspecto didático de como ensinar cada um dos conteúdos. Enfim, as questões de relação do próprio professor com cada aluno e com a turma como um todo. Enfim, é uma realidade super complexa e que o professor sozinho não consegue dar conta. Assim, tem muitos professores que não têm coordenação, que não vão fazendo cursos, que não têm essa realidade que é a das nossas escolas, e eles estão lá, dando aula, levando, mas aí que entra a questão da qualificação, né? E do quanto N coisas poderiam estar acontecendo naquela sala e não estão, né? No sentido das possibilidades de aprendizagem, tanto do aluno como do professor, do profissional que está ali, enfim. Então, a Projeto enxerga assim a sala de aula dessa maneira e necessitando sempre de muitos, como é que eu vou dizer, muitos apoios, muita atenção, muita interlocução com esse professor, e é isso que, no caso, se tenta, através do que a gente chama de uma formação continuada, garantir que esse professor tenha esse apoio, essa atenção, esse acompanhamento, podendo, então, se desenvolver profissionalmente, desenvolver o seu trabalho cada vez melhor, porque o que a escola quer é que o seu aluno seja cada vez melhor atendido, tenha aprendizagens cada vez mais significativas, e para isso ele tem que investir no seu professor, né? Sobre aquela primeira questão, por que eu fui escolhida para estar aqui hoje, desde o início, a formação é com a Beth, claro, porque além de eu ter sempre esse papel na escola de coordenação pedagógica, né, que é quem cuida mais da parte de formação, eu sempre tive muito contato, então, com a Sônia e com os cursos nessa linha lá da Vila. Então, ficou uma coisa mais ou menos automática. Então, está, voltando. Professora Sônia, eu queria saber, depois eu quero saber da Beth, vamos ver se a Lúcia Porto faz essa pergunta que eu quero saber. Quero saber da Beth como é que é a formação continuada dentro da Projeto, mas eu queria saber da professora Sônia como deve ser essa formação continuada hoje, pensando um pouco no perfil da Escola Projeto, dos pequenos, né? De crianças na educação inicial, na educação infantil, e o que mudou na necessidade do foco dessa formação continuada? Por exemplo, a pandemia interferiu muito, em que sentido, professora? Olha só, eu estava aqui pensando enquanto a Beth falou, a gente está mostrando, né, que a educação inicial, a formação inicial, ela ficou precarizada, né? Então sobra mais para a escola. Mas tem outro fenômeno constante, que é esse que a Beth está se referindo, que eu acho que a Escola Projeto sempre é muito atenta em relação a isso, que são as mudanças sociais, as mudanças da sociedade, que elas são muito intensas, e vocês que são jovens sabem que ela está cada vez mais rápida. Então, você recebe um professor novato, um jovenzinho, que teve uma formação precária, e ele tem que aprender a ser professor, mas ele tem que ter uma prática antirracista, ele tem que entender de tecnologia, ele tem que entender que a infância desse século XXI não é a infância que ele está lendo no livro da faculdade. Isso que a Beth traz, que é um arsenal bastante vasto, a gente não tem como fazer assim e embarcar, né, como diz o povo do mundo corporativo, embarcar o profissional, plugar ele e pronto, agora ele já tem todos esses elementos e ele vai.
Porque E às isso vezes tem que aprender a se relacionar pessoalmente com os alunos, Sim. né, professora? Ainda exato, tem exato. isso, né? Entender a faixa etária, ser afetivo, todo aquele arsenal pessoal também. Sim. Então, quando esse profissional chega dentro da escola, né, eu acho que é o que a projeto aí se preocupa, é fazer uma análise do investimento que vai ser feito progressivamente nessa questão. Então, você tem as conquistas que são individuais do professor, mas você também tem as conquistas que são do coletivo, que é o que a Beth está dizendo, ninguém educa ninguém sozinho. Nós estamos fazendo uma aposta na educação, porque nós estamos formando o sujeito que estará bastante imerso no mundo mais tarde. Agora ele ainda está sob proteção da família. Então, você tem que projetar o futuro. E projetar o futuro nessa rapidez acaba que a demanda para a formação do professor ela é muito maior do que é possível realmente fazer, e a escola precisa priorizar. Então, do meu modo de ver, as escolas que fazem bem isso, elas têm clareza sobre o momento profissional de cada um deles. Então, se o sujeito é jovem, ele é um professor iniciante, o que ele precisa dominar são as práticas essenciais. E isso demora 2 anos. E depois nós temos outros desafios. E esses desafios da contemporaneidade, a escola tem que estar apta para ajudar ele a fazer, mesmo que ele não entenda muito bem. Né? Então, veja, a própria formação fica um projeto complexo, né? Mas eu acho que um projeto complexo que tem uma trajetória também de aprendizado, no caso da Escola Projeto, que não está começando agora, né? Já sabe como fazer isso, né? E tem esse objetivo, né, que é chegar sempre mais perto da qualificação total, né? Então, acho, professora Beth, indo por essa linha, como isso é feito praticamente dentro da escola e quais são os desafios de vocês, do corpo diretivo, de fazer com que isso efetivamente aconteça, né? Porque muitas vezes se tem a ideia de fazer algo, mas é um caminho árduo, né? Como a professora Sônia estava explicando, são muitas variáveis. Exato. São vários desafios, mas assim, ó, lá na escola a gente vê tipo em 2 grandes eixos essa formação. Um são cursos, palestras, seminários, grupos de estudo que acontecem durante o ano letivo, né? Nesses vários anos foram incontáveis, né? Os contatos com diferentes especialistas que vão à escola, ou a gente vai à instituição que está promovendo aquele curso, enfim. Isso é um caminho, e esses 2 caminhos que eu estou falando acontecem paralelamente. O outro caminho é a questão do dia a dia da escola, né? E é dentro, então, da escola que acontece a gente garantindo uma infraestrutura assim, de horários e de tempos, de horas de trabalho, que oportunizem, então, espaços de estudo, de discussão, de reflexão conjunta, né? E, algumas vezes com a equipe toda, outras vezes com as equipes de série, e que procuram garantir um trabalho mais regular, sistemático, constante, no sentido dessa discussão do trabalho que está acontecendo naquele momento na escola. Então, existem diferentes dimensões, por exemplo, de planejamento, que são trabalhadas, né, conjuntamente, desde o plano curricular, né, que prevê o que cada série, né, e cada etapa vão dar conta em termos de trabalho, de conteúdos, os planos, os projetos de trabalho, as sequências didáticas, e tudo isso são nas reuniões pedagógicas gerais que a gente tem, né, que são semanais, nas reuniões individuais que a coordenação, cada coordenadora tem com cada um dos seus professores, que também são encontros semanais, né? Então, tudo isso se procura garantir dentro do horário de trabalho do professor, ou seja, é uma formação que
está contemplada, né? A escola é um investimento, porque interessa para a escola que o professor esteja bem preparado. Então, é nessa hora que faz parte da carga horária e do salário do professor que se faz esse trabalho. Mas eu acho assim que talvez o maior desafio, né, de tudo isso que a Beth está contando também, é que parece bem artesanal, né? Vocês veem, não é? Não se trata de um programa formativo que tem 2 módulos, lê tal coisa, faz tal coisa. A formação, o desafio não é só do professor, é também do arquiteto, é também do enfermeiro. São profissões prática reflexivas. Elas são profissões que elas precisam ter bem relacionado o fazer com a parte conceitual. Então, o professor que faz uma atividade que a criança de 4 anos se envolve, gosta, ele não pode ter esse conhecimento só no fazer, ele tem que saber por quê, qual a faixa etária, quais as variações, as variantes didáticas que estavam ali. Então, toda a formação ela é artesanal porque ela acaba tendo foco na articulação entre a teoria e a prática, que eu acho que é esse o desafio que a Beth está dizendo aí. Por isso, ela não tem fim. Né? Ela não tem fim. Obviamente, tem níveis, né? Um professor bastante experiente, a gente precisa de um processo de atualização com as novas demandas. Ele não precisa dominar os 4 elementos básicos da profissão. Os 4 elementos básicos da profissão é saber planejar adequadamente, saber construir um ambiente favorável e de respeito na sala de aula, supervisionar e prover as situações de ensino-aprendizagem para todos e a dimensão profissional ética do cumprimento das regras e tal. São essas 4 dimensões básicas que o professor precisa dominar. Então, a gente precisa formar os novatos e os plenos para que eles tenham esse domínio. E uma vez que isso está conquistado, não para, porque o mundo não para. Então, ele vai ter que aprender a lidar com tecnologia, com a inteligência artificial, com a proposta antirracista, com a preocupação com as telas, tudo aquilo que é da contemporaneidade, né, gente? E tem a questão também intelectual, a questão do mundo contemporâneo que a gente vive, quer dizer, não são só habilidades ligadas ao ensino, à questão pedagógica, né? Eu queria saber de ti, Beth, como é que isso é tratado dentro da projeto, porque ao longo dessa temporada a gente percebeu em vários subtemas, né, em várias questões dentro da estrutura do projeto, que as crianças são muito ativas e estimuladas a argumentarem, a discutirem as suas ideias, a trazerem questões de fora, né? E o mundo, como disse a professora Sônia, anda, se movimenta, né? Essas questões também são focadas dentro dessa formação continuada? Com certeza, esse é um dos pontos chaves, né? Que é dessa interação, dessa relação com as crianças das diferentes idades, com esse jeito, assim, essa questão da intervenção, né? Como a gente chama, as formas que o professor utiliza, né? E para quê? Em relação a situações de aprendizagem e de relação, né, com a criança. Então, isso é é um dos eixos importantes, assim como os conteúdos que eu falava antes, a questão didática específica de cada campo, de cada área. E assim, isso tem a ver, gurias, com uma opção em termos filosóficos até, dentro da proposta da escola, que é chamado construtivismo, né? Que é uma opção de perspectiva de ensino e de aprendizagem e de trabalho, que é partir do pressuposto, né, de que o aprendiz, seja ele criança, né, jovem, adulto, ele é um sujeito pensante, né? E ele constrói a sua própria aprendizagem, assim, o seu conhecimento, na verdade,
mediado por uma pessoa um pouco mais experiente, no caso, o adulto, o professor, né, os pais, enfim, que vão, através das suas intervenções, com perguntas, com materiais que deixam à mão e que trazem para esse aprendiz, e que vai se questionando ele próprio, se fazendo perguntas, desafiados, né, por esse mediador, esse adulto, essa pessoa mais experiente, e com isso construindo a própria aprendizagem. Então, a Sônia falou uma coisa muito interessante, assim, que está também no eixo central dessa formação, que é o trabalho com todas as crianças e cada uma, né, garantindo a aprendizagem de todos, no sentido de não deixar ninguém para trás, né? Hoje em dia, as escolas todas têm crianças, como a gente chama, nem se usa mais esse termo, mas a coisa da inclusão, né? Crianças com diferentes demandas, algumas mais especiais, outras menos, mas cada uma com as suas demandas. Então, conhecer cada um desses sujeitos, partindo do pressuposto que ele pensa, que ele pode fazer perguntas, que ele tem as suas próprias interpretações sobre o que está acontecendo, sobre aquele objeto de conhecimento que está sendo trabalhado, seja ele a linguagem, os números, a matemática, enfim, é uma postura, na verdade, de trabalho e de ensino. Então, isso supõe, se existe uma real possibilidade de aceitar isso e de trabalhar em prol disso, incentivando isso até nas crianças, a gente tem esse resultado de crianças super participativas, ativas, questionadoras, né? E que, paralelo a isso, também se tem que trabalhar a questão do coletivo, da turma, as necessidades do grupo, a possibilidade de cooperação, para também não formar umas criaturas alienadas que só querem dizer o seu pensamento e fazer a sua pergunta, enfim, entende? Então, são duas... É isso, mais ou menos. Quer fazer um comentário, posso, sobre claro, isso que a Beth falou? Claro, por favor. Porque essa ideia do construtivismo, né, ela tem um sentido para nós educadores e outro sentido para o leigo que está fora da escola. Para muitos pais, parece que então é uma opção da escola, ou ela é construtivista ou ela é qualquer outra coisa. Para nós sabemos que as ciências da educação produzem conhecimento científico sobre como as pessoas aprendem. E nós temos escolas que estudam isso, como é o caso da Projeto, porque o desenvolvimento humano não é para amadores, é para quem tem conhecimento científico. Não é? E a gente vê também que fica parecendo que, não sei como está aí o mercado das escolas privadas em Porto Alegre, eu conheço mais para cá, para o lado do Sudeste, né? Mas fica parecendo que basta você ter um lugar legal, que eu chamo as escolas de puff, bem moderno, com puff, e vamos fazer o maker, e vamos fazer aquela... e não precisamos do trabalho intelectual e o artesanal. A gente sabe que não é verdade, porque o trabalho intelectual é o trabalho de considerar a ciência, e o construtivismo é uma ciência que nos mostra como as crianças aprendem. Então, uma escola séria precisa dominar isso. Ela não precisa nem pôr o rótulo nela de construtivismo, porque isso gera, talvez, para as famílias alguma confusão. Mas me parece isso super importante, que é um diferencial muito importante da Escola Projeto, que eu sei que está com sede nova, deve estar linda, estou louca para conhecer, mas é que não está aí. É lógico, isso tudo é muito bacana, mas o que é feito a partir do conhecimento científico e intelectual do educador. Né? Só queria reforçar isso, porque eu acho que essa é a parte invisível que muitas vezes as famílias não veem. É mais fácil você ver o puff, o maker, a cortadora laser, e não ver a qualidade humana do profissional que está ali. Professora Sônia, eu acho que um pouco nisso aí que tu estás falando, essa questão, digamos assim, da forma e do conteúdo, né? O que é bonito, o que a gente vê de fora, e aquele conteúdo que às vezes a gente não enxerga. A gente, partindo desse princípio também que a vida está sempre em movimento, né?
está tudo sempre acontecendo. Hoje a gente tem outras realidades que não se tinha, né? À época, né? A gente está voltando um pouco no tempo, falando especificamente do Centro de Formação da Vila também. Bullying, violência, as crianças têm um pouco de medo na escola, às vezes os pais também têm um pouco de medo na escola. Como se lida com isso, com professores que têm que fazer esse meio campo e que também não sabem muitas vezes o que acontece? Como é que se chega a esses limites, que às vezes são até um pouco mais psicológicos, talvez eu pudesse dizer, não sei. Eu acho assim, que aquela é uma outra dimensão que está pedindo cada vez mais formação. As pessoas têm falado em habilidades socioemocionais, que é um rótulo para se referir a toda essa coisa. Mas, na verdade, a gente sabe que o que está em curso é o desenvolvimento de uma personalidade moral. E um bom professor que sabe fazer a mediação, que sabe dar segurança, que sabe devolver um conflito de uma briga para um aluno, é o professor que conhece esse desenvolvimento moral. Ele sabe que uma criança pequena ela não é ruim porque ela quer o brinquedo dela. Ela tem uma incapacidade de descentração. Então, ele não querer emprestar o brinquedo não é da mesma natureza que um adolescente não querer partilhar algo. Então, esse conhecimento sobre o funcionamento do desenvolvimento da moralidade me parece fundamental para a gente não ficar com palavras de ordem supérfluas como acolhimento, socioemocional. É tudo bacana, é verdade que isso é importante, mas isso precisa de um grau de profundidade e de conhecimento técnico para se efetivar. Todo o trabalho na área da moralidade, que está mais avançado agora, é um trabalho comunitário, são os grupos de ajuda dentro das escolas. A gente está vendo bastante coisas nesse sentido. Eu vou até conversar com a Beth depois sobre isso. Algumas escolas aqui estão fazendo um trabalho interessante, porque é um trabalho que dá para as crianças essa possibilidade de agir sobre os conflitos, mas ajuda a formar o professor também. Então, é um campo novo, né, que está levando mais a sério essa questão do sócio-moral do que simplesmente criar material achando que empatia você vai construir com desenho e situação simulada. Empatia é uma coisa difícil de construir. Né? Então, eu acho que essa é uma das novidades que está caindo no colo da escola. Né? A escola precisa lidar da mesma forma que com os outros temas, relacionando teoria e prática para o professor estar apto a agir na urgência. Porque na hora que tem um conflito, o professor não pode falar assim, peraí, deixa eu consultar aqui o livro para ver. É na hora. Esse conhecimento raciocínio rápido, né? Sim, exatamente. Sim. Agora, tem que professora... estar disponível esse conhecimento, né? E a própria, e a questão da empatia, desculpa, Guria, só para completar, é algo que muitas vezes o próprio professor tem que se formar em relação a isso, porque tem muitos adultos que têm muita dificuldade nesse sentido também, né? Então, é aquele aspecto pessoal que também precisa de atenção, né? Agora, uma pergunta para as duas professoras, que tem a ver com isso, que a senhora estava falando, professora Sônia. Às vezes há um certo preconceito dos leigos em relação ao ensino infantil e ao ensino fundamental, e especialmente ao educador, né? A educação infantil, tem gente que tenta minimizar esse papel. E quando a gente fala nisso, dessa questão que a Lúcia Porto colocou, de bullying, da questão de tudo que vem acontecendo, de intolerância que a gente percebe, que geralmente são em anos de mais avançados, mas qual é o peso do educador e desse trabalho feito lá na base, nessa questão moral também, né, professoras? Bom, eu comecei na educação infantil, sou fã, eu sempre digo que todo segmento posterior tem que tomar a educação infantil como referência para suas práticas, né? A gente vai estragando a escola na medida que as crianças crescem. A gente tem que olhar a educação infantil e imitar a organização social dos alunos, o tipo de gestão do tempo. Para mim é o ideal. E é o ideal porque também é o que a infância precisa. E a infância é o período de maior desenvolvimento e transformação do indivíduo. Então, para mim, o educador que atua nesse segmento, ele realmente precisa ser um sujeito que tenha muito conhecimento, muita destreza, muita habilidade, e tenha também uma visão de mundo e um conhecimento sobre a infância bem aprofundado, né?
Então, eu vejo, e infelizmente é realmente o profissional da educação menos qualificado, menos valorizado, né? Se olhar quadro de pagamento, normalmente, numa escola qualquer, em qualquer lugar de Porto Alegre até Rondônia, o professor de ensino médio ganha mais do que o professor de educação infantil. É uma distorção que eu acho que caminha vagarosamente para ser modificada, mas vai ter que ser. Sônia, O modelo externo não é esse, vocês sabem, né? Isso aqui é o modelo bem brasileiro. Devia ser o contrário até. Mas o que eu queria, assim, ó, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, acho em geral, a gente tem uma coisa chamada plano de carreira há muitos anos, desde lá dos anos 70, que a gente fez uma greve de 90 dias, enfim. Nesse plano de carreira não tem isso da remuneração conforme o nível de atuação, o segmento de atuação do professor, mas o professor vai subindo de nível nesse plano de carreira conforme a formação. Maravilha, mas você sabe que vocês são uma ilha no Brasil, né? Eu sei, mas inclusive nós temos governador atrás de governador querendo mexer nesse plano e desmanchar. Exato. Também tem isso. Então, a luta tem que continuar, porque nesse sentido, né? Porque tu tem toda a razão. É a base, como disse a Matos, é a base da base de tudo, né? Quer dizer, ali tu constrói o sentido do coletivo, mesmo, quer dizer, a criança bem pequena, ela é egocêntrica, ela não tem essa capacidade, mas nas vivências dentro da escola e nas intervenções que os adultos que convivem com essa criança, que estão ali responsáveis por suas aprendizagens, dos desafios que vai fazendo, nas retomadas em relação a cada conflito, é que essas coisas, esses sentimentos do coletivo e da cooperação, elas vão sendo construídas no sentido de uma moralidade cada vez mais avançada e, enfim, empática e tudo isso, né? De conseguir trabalhar junto, que no fim é o que a gente quer, né? Formar em termos de cidadão, uma sociedade, né? Em que as pessoas consigam trabalhar juntas, pensar coisas juntas, ter sonhos, ter planos e ir atrás deles, né? Então, é um pouco por aí, mas, claro, tem que viver isso no dia a dia, né? Da sua experiência na escola. E por isso, aliás, que eu gosto sempre de lembrar que a escola é tão importante, né? Imagina uma criança estudando em casa, gurias, né? Como muitos querem, né? E sem ter essa experiência, né, toda, né? Isso aí já seria outro podcast. Esse é outro assunto, mas professoras, assim, acho que tudo que a gente escutou agora, né, nessa quase uma hora aqui de conversa que a gente está tendo, Lúcia, se eu estiver errada, Matos, mas acho que um dos mais longos, talvez, episódios que a gente tenha feito até então, né? Uma aula, né? Nossa, mais uma chave de ouro. Mais uma aula, né? Eu diria, nos faz refletir muito sobre essas questões que nós que vemos de fora as escolas, né? A Lúcia Matos mais próxima, com filhos ainda em escola, mas nos faz pensar coisas que a gente não pensa, né? Como é importante, eu diria, todo esse trabalho silencioso que acontece dentro das salas, né, dos gabinetes, né, nos centros de treinamento, nos centros de formação específicos, que quem frequenta uma escola de outra maneira não tem ideia que aconteça. Então, acho bem importante que a gente esteja encerrando hoje a primeira temporada do Pod Projeto com uma conversa, né, com vocês duas, e aqui gostaria muito de agradecer também a presença da professora Sônia, sei como foi importante também, e como a sua agenda é ocupada e como foi importante a senhora estar aqui conosco hoje, né, nesse papo, né, uma pessoa tão cara assim na história da Projetos também. Então a gente gostaria de encerrar hoje agradecendo vocês duas e encerrar hoje a primeira temporada do Pod Projeto. Foram 11 episódios que a gente conheceu muito
quem faz e o que faz da Escola Projeto essa referência na área da educação, não só em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas a gente sabe também que isso sai um pouco fora aqui, né, dos limites do estado, né? Uma escola que é premiada e reconhecida pela cidade, valorizada por quem sai dela, tão valorizada que depois traz os filhos, né? São várias gerações, né, Beth, que vão e voltam pela escola. E a gente sabe também que muitos professores querem estar na escola, querem ensinar e, como a gente pôde perceber hoje, também aprender na Projeto. Como diz a Neca Baldi, né, Lúcia Matos? Os alunos saem da Projeto, mas a Projeto não sai dos alunos, né? É, isso aí. Foram meses de muito aprendizado e nós, do Quase Sem Pauta, a gente sai muito feliz e saímos orgulhosas dessa parceria, né, Porto? Porque a gente fez parte desse momento, a gente conheceu muita gente, muitas histórias legais e a gente pôde constatar aqui nos papos, né, do Pod Projeto que Porto Alegre tem um lugar, sim, muito especial com educadores, funcionários muito especiais e certamente isso vai resultar em cidadãos muito especiais formados aqui no sul do Brasil para o mundo. Então a gente convida quem, por acaso, não assistiu a todos os episódios, a conferir essa temporada inteira, do início ao fim, vale muito a pena. Vai lá no canal do YouTube da Projeto, ativa as notificações, segue a Projeto no Instagram, @Escola Projeto, e nos segue também o @Quase Sem Pauta. Professoras, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, Sônia. Tchau. Tchau, tchau. Você ouviu Pod Projeto. Realização Quase Sem Pauta.